Nós somos uma opção financeira para esses clientes que de alguma maneira encontram alguma dificuldade de realizar crédito no seu banco de relacionamento. Hoje temos o prazer de conversar com Andrelino Mendonça, empresário à frente da Angar Securitizadora. Eles transformam recebíveis em capital imediato, oferecendo às empresas a alternativa de converter créditos a vencer em liquidez sem necessidade de endividamento adicional. Seja muito bem-vindo, seu Andrelino. Eu tenho uma restrição no nome, eu tenho algum problema, eu estou atravessando um problema financeiro e o banco acaba não atendendo ele por algum motivo. E é onde a securitizadora de crédito tem essa liberdade de poder fazer uma análise e conceder as concessões de crédito. Não só crédito, como outros tipos de serviço também. O banco, ele endivida o microempresário, ele não dá crédito. Porque o cara acha que ele deve comprar alguma coisa, que ele deve investir um dinheiro na empresa dele, ele não tem estudo nenhum. Ele vai lá e o banco dá um crédito pra ele de 50, 100 mil reais e não faz isso que o senhor acabou de falar. Porque nós não vendemos produto, seguro de vida, consórcio, capitalização, não é o nosso foco. Nosso foco é a aquisição do dinheiro para poder subsidiar o financiamento. 56% da nossa micro-região ela é pautada de prestadores de serviço. Como é que eu vou ficar fora? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, bora para mais um super episódio? Vou começar perguntando para você que é empresário, que é empreendedor, como é que estão as suas finanças? Como é que tá o caixa da sua empresa? Tá precisando de um caixa na sua empresa? As coisas estão fáceis, estão difíceis. É aquele momento que assim, você vira e fala assim, Tabata, você já pegou no meu calcanhar de Aquiles. Tá meio complicado aqui, tô precisando de um fluxo, uma facilidade, mas não tô conseguindo. Esse episódio é pra você. Já vou aproveitar e pedir por gentileza, se você veio pela base do nosso convidado, já se inscreve no nosso canal. Estamos querendo a plaquinha dos 100 mil inscritos, então a sua ajuda é mais do que necessária. Então aproveite, eu podia estar te pedindo um Pix. Vou pedir também. Estou pedindo apenas a sua inscrição, então já se inscreve, porque de pouquinho em pouquinho a gente chega nos 100 mil, então aproveita, vai, dá essa colher de chá pra gente. E não esquece de dar aquela dedada, que aqui o Galo fala pra você que a única dedada que não dói é aqui no podcast. Então, assim, você pode ir ali, dar o like, não vai cair o dedo, não vai tomar choque, não vai acontecer nada. Mas pra gente acontece muita coisa, porque o YouTube, ele vê que o nosso conteúdo é relevante e ele distribui pra mais pessoas. Fora deixar aquele comentário, né? O que eu tô pedindo pra vocês? Deixa um comentário. Pô, não sei o que falar. Fala da onde você tá assistindo. Pô, tô assistindo aqui. Pô, esses dias eu recebi, tão assistindo de Angola. Pô, coloca da onde tá assistindo, que pra gente é muito legal saber aonde tá a nossa audiência, aonde tá a nossa comunidade e até onde a voz do nosso podcast tá chegando. Se você quiser ser aquele engraçadinho que falar que tá assistindo do celular ou da TV, também tá valendo, tá? Todo comentário é válido e a gente vai mandar até um ha-ha-ha pra você aí. Vou mandar, eu mesmo mando. Você manda? Bom, quer apresentar nosso convidado? Posso fazer a apresentação? Por favor, as honras são suas. Hoje temos o prazer de conversar com Andrelino Mendonça Neto, empresário à frente da Angar Securitizadora. Eles transformam recebíveis em capital imediato, oferecendo às empresas a alternativa de converter créditos a vencer em liquidez sem necessidade de endividamento adicional. Seja muito bem-vindo, seu Andrelino. Obrigado, Tabata. Obrigado, Danilo. É um prazer imenso estar aqui com vocês mesmo, porque fiquei muito lisonjeado mesmo com o convite, porque a gente sabe da repercussão, da sua audiência, né, da importância que tem o seu programa na nossa região como um todo aqui. Então, seria uma oportunidade muito grande e eu gostaria muito de poder aproveitar e conversar com o seu público e o meu público para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto aqui.
A gente que agradece, porque o que a gente precisa é dar oportunidade às pessoas que estão aqui, querendo ou não, aprender alguma coisa. E hoje a gente tem a oportunidade de que, se ela não conhece sobre a securitização, saber mais a respeito e entender que você é um braço que vai auxiliar os pequenos e grandes, Perfeito. médios empresários. Então, acho que a gente tem que começar pelo começo. Eu sei que é redundante. Pelo começo. Pelo como? começo. Vamos pelo como. Vamos pelo como. O que faz a securitizadora? Eu acho que é por aí para as pessoas entenderem, porque as pessoas conhecem banco, né? Isso. Conhece banco, conhece Mega Sena, conhece fé, mas e sobre securitização? Securitização de crédito. Exato. Né? Então, inclusive, eu quero abrir um parêntese, inclusive dizer que a nossa securitizadora é uma securitizadora de crédito, como existem outras securitizadoras, que ela amplia muito mais. Ela é uma SA de capital fechado. Tá. Então, onde nós fazemos captações de recursos. Essa captação, que ela gera, é a nossa matéria-prima para poder fazer os financiamentos de recursos. Como um banco comum faz, como depósito à vista, como um CDB, como um fundo de investimento, que é, num termo não muito adequado, mas que é muito mais fácil de entender, e o que eu gosto que as pessoas entendam o que nós fazemos, e que todo o mercado financeiro faz, que é comprar o dinheiro e vender o dinheiro. Então, é uma matéria-prima, né? Então, a securitizadora... E eu, muito obrigado pela pergunta mesmo, porque quando eu me apresento como securitizador, eles falam assim, você vende seguro? Né? Então, eles se relacionam, porque é um termo muito novo ainda, né? No Brasil em relação a isso. Nós conhecemos financeiras, conhecemos bancos, os grandes bancos. Então, nós somos uma opção financeira para esses clientes que, de alguma maneira, encontram alguma dificuldade de realizar crédito no seu banco de relacionamento. Ou por uma exposição de risco excessivo, que esses bancos hoje, por exemplo, os grandes bancos, que vamos resumir isso em 5 maiores bancos do país, né, detêm 85% do mercado financeiro. Então, eles controlam, e isso não é uma crítica, é uma realidade. Eu não estou aqui, em momento algum, fazendo uma crítica. E quem seria eu para poder fazer... Que eu venho daí, eu nasci do mercado financeiro, né, dos grandes bancos. Então, é assim que funciona. Praticamente é um oligopólio. E a securitizadora e os fundos FDICs, por exemplo, os factorings, inclusive, elas são empresas que fazem esse contraponto com os bancos principais. Quando você não detém, por exemplo... às vezes fala assim, eu tenho uma restrição no nome, eu tenho algum problema, eu estou atravessando um problema financeiro, e que o banco acaba não atendendo ele por algum motivo. E é onde a securitizadora de crédito tem essa liberdade de poder fazer uma análise e conceder as concessões de crédito. Não só crédito, como outros tipos de serviço também que nós fazemos. Mas só retomando um pouco, Tabata, a questão que você me perguntou, o que é uma securitizadora, né? O objetivo é você viabilizar projetos. Então, é viabilizar projetos de terceiros. E participar com ele, juntamente com ele. E fazer toda uma análise antes de você fazer as concessões de crédito. Mas, assim, quando eu compro o dinheiro, propriamente dito, por isso que eu preferi citar esse termo, de fazer aquisição por intermédio de debêntures. Então, aí, eu já entro num termo técnico, que às vezes as pessoas falam, mas o que é debêntures? Então, sabe? Então, mas tudo bem, eu faço a aquisição por intermédio das debêntures, que é como um CDB de um banco. Okay. Vamos dizer assim, um CDB de um banco, fiz uma aplicação financeira, você tem documentação, tudo, você declara na sua declaração de imposto de renda, normal, é um recurso que você trouxe lá do outro banco grandão, você traz para esses bancos financiadores. Você vai me fomentar de recurso
Porque nós entendemos desse negócio, de analisar crédito. E aí nós vamos conceder esse crédito para essas empresas que têm uma certa dificuldade por um motivo ou por outro. E a garantia desse recurso, de quem fez o investimento, com uma taxa mais atrativa do que um CDB de um grande banco, porque é oferta, é o preço, né? Formação de preço. Eu tenho muito mais necessidade de capital do que um banco. Que você vai lá em Manaus, agora no Amazonas, no leito do Amazonas, e compra um saquinho de pipoca e você vai lá depositar num Banco Bradesco, na Caixa Econômica, num grande banco desse. Então, aquele sem pagar juros, sem fazer nada. E ninguém me traz nada, né, sem contrapartida. E eu acho natural, e é assim que deve acontecer. Quem é o cliente ideal para o senhor? O cliente... Porque quando a gente vira e fala sobre crédito, né? Creio que todo mundo que está aí nos acompanhando, a gente que tem aí uma audiência mista, porque tá ali, né? 52% masculina, o restante feminina, então tá ali, ó. Tanto mulheres empreendedoras, empresárias, Sem dúvida, assim como homens. Eles vão querer virar e falar, tá bom, ele não é um banco, Isso. mas ele é uma empresa legal, só que o quanto eu preciso faturar ou qual o meu tamanho para ele olhar para mim? Porque acho que é essa a primeira pergunta que as pessoas vão fazer. Então, especificamente hoje aqui, o nosso foco, o nosso nicho são as pequenas e médias empresas. Agora, resumindo-se em valores, nós partimos até, por exemplo, de R$500 mil anuais de faturamento anual, né, a 30 milhões. Né, esse é o target que nós trabalhamos. Mas, por exemplo, eu tenho empresas... Telefone? Telefone? Acho que o seu telefone tá vibrando. Eu acho que tá. Desculpa, Não? Acho que não. Não? Não? Todos Mas aí? eu escutei um barulho só. Então Mas pronto. eu vou tirar Bom, daqui o se meu. não tá vibrando, tá tudo certo. Quer ficar, pôr ali, por gentileza? Ó, pronto, Dani, valeu. Eu não vou Pronto. atender mesmo. Eu tava não. escutando. Não, eu não. Não, ele fez eu escutei um Tá? toquezinho. Tá no silencioso? Tá no silencioso. Tá? Então É, pronto. pode ser que vibrou. Não sei. Esquenta a Recebe cabeça. uma mensagem. Né? É que a gente fica emocionado quando começa a falar de 500 dinheiro, mil, na verdade, até já tava quantos ali. milhões? 30 milhões. Aí tava de começando a faturamento. cair um pix pro senhor, era isso? Deve ser. Deve ser. É aquele piquezinho, eu quero lembrar. Aquele pique, se você não quis, eu quero. É isso aí. Boa, boa. Para me fomentar negócio, obviamente, né? Não é... Jamais ficaria com esse recurso. Não. Quero financiar a Atibaia. É isso aí. Financiar os empreendedores, os médios, pequenos empreendedores de Atibaia. Eu quero puxar pra mim. Eu sou um cara que, antes de ter o podcast, eu sempre fui curioso. Né? Eu acho que a curiosidade minha, às vezes, é a curiosidade das outras pessoas. Então, eu gosto de falar a língua das pessoas para que elas entendam da maneira que eu estou perguntando, que pode ser da maneira que o outro está lá. Uma securitizadora, ela te fornece o crédito através de como? Por quê? Exemplo, vou puxar para mim para não dar um exemplo de ninguém. Estou aqui com o estúdio, quero melhorar o meu estúdio, eu não tenho crédito no banco, eu não consigo mostrar para o banco um valor em mim, vamos assim dizer, e eles me dão um crédito muito baixo, mas eu tenho que trocar meu equipamento. Só de equipamento eu preciso de 50 mil reais. Estou dando exemplos, tá? Eu quero pôr um painel, eu quero melhorar o meu estúdio e eu não consigo. Eu vou atrás de uma securitizadora. Sim. Como que é o primeiro passo que eu faço? O que eu tenho que fazer para chegar lá? O que eu tenho que levar? Como que faz? Eu tenho que mostrar meu faturamento. Qual é o processo? Porque às vezes a pessoa tá ali e fala, tá falando mais um negócio de investimento de banco, pra pessoa entender se é para ela, entendeu? Eu entendi. E perfeito, é o que nós queremos mesmo. Ela é como se fosse um banco. Então, vamos dizer, eu chamo assim, vamos dizer assim, na parte de crédito, porque nós não vendemos produto, seguro de vida, consórcio, capitalização, não é o nosso foco. Nosso foco, como eu disse, a princípio, é a aquisição do dinheiro e para poder subsidiar o financiamento. Mas vamos lá no seu exemplo. Você chegou para mim, preciso de 50 mil reais. Tá bem. Aí você vai abrir uma conta conosco, trazer toda a documentação. Trazer não, que hoje não se traz mais nada. Uhum. Eu entro lá e pego tudo para você. Tudo. A única coisa é que nós precisamos do seu faturamento
do seu contador, assinado pelo seu contador, para que a gente possa, por causa de compliance, né? Então, nós precisamos que isso seja esclarecido nesse contexto. E aí eu vou sentar com você, Danilo, e falar assim, tá, Danilo, explica para mim aqui, você vai explicar para mim. Esse é o atendimento diferenciado. Não é chegar lá, eu quero dinheiro. Não, Danilo, tá, você quer o dinheiro para comprar. Você já falou, máquinas e equipamentos. Perfeito. Aí eu vou falar assim, tá, vamos conversar de onde que vai sair esse dinheiro. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. De onde que ele sai? Do seu faturamento. Você tem espaço no seu faturamento? Você tem uma parcela, cabe dentro desse faturamento? Dentro de um preço justo de mercado e que aquilo se transforme em investimento e não em dívida? Essa é a grande sacada. Porque endividamento é fácil fazer. É você chegar para mim e dizer, olha, então eu conheço o Danilo, conheço a Tabata, você chegar na securizadora, abre a conta para ela aqui, pega 50 mil lá, acredita sua conta e parcela para você em 24 pagamentos e pronto. Não é isso o negócio? Você pôs o É dinheiro lá. isso. Isso o banco faz isso, porque ele dá crédito para o cedente. Quem está tomando o dinheiro. Aí ele vai lá. Se você tem carro, você tem casa, você está quitado, se não está quitado. Nós vamos olhar para quem você está vendendo. Eu vou analisar com profundidade o seu cliente, que você nem sabe quem é o seu cliente. Eu vou olhar para ele. Aí eu vou falar assim, ó, esses clientes que você me apresentou, todos esses clientes que você trabalha, e que para mim desconta, eu vou fazer a antecipação dos recebíveis. Se você foi lá, vendeu com prazo de 30 dias, e se eu estou aqui 30 dias, você vai pegar o dinheiro. Então, eu estou falando só em um produto. Ok. Só no produto da antecipação dos recebíveis. Então, você tem um faturamento que vem e só que é um prazo de 30 dias para receber. Aí você traz para mim esse papel, que eu vou analisar esse papel. Quem é o João, quem é o Roberto, quem é o Antônio, quanto ele fatura, quantos funcionários ele tem, são 400 variáveis. A gente conseguiu 50 mil. Nosso cliente é o seu Andrelino. Pronto. Pronto, Tá isso vendo? tudo tá feito. Você precisa de alguma coisa? O crédito já tá concedido já. É verdade. Quem E com tem o faturamento só que Andrelino você tem tudo. e com o faturamento que vocês têm então aqui, eu tô tranquilo. Tá fácil, nem o banco quer mais dar dinheiro pra mim. Na verdade, não sou nem eu, né? Quem tá, são os investidores que estão super já tá felizes. assim, já tá assim, já tá, graças a Deus. Só uma curiosidade. Pois não. É difícil a gente permear esse mundo devido ao trabalho digital, tá? Porque ele ainda não foi empacotado como algo de lastro por ser audiência, YouTube, canal, as pessoas às vezes não vê tanta segurança, sabia? É uma coisa, acho que ainda nova, que vai caminhar. É difícil, porque eu lembro que eu não lembro o que eu fui fazer e eu passei para pessoal, qual que é o trabalho de vocês? Eu falei, eu trabalho com o YouTube. A pessoa, YouTube, e às vezes não entende, né, o meu faturamento, da onde vem o meu faturamento. Ele tem várias frentes, né? Desde a pessoa que tá anunciando, desde o próprio YouTube que me paga por visualização. É como se não passasse em dólar, credibilidade. isso que é melhor ainda. Mas acho que é questão de tempo, né, para caminhar isso. Mas ajustando. Isso que você está dizendo é tão verdade que, por exemplo, uma coisa é você fazer uma antecipação de uma duplicata mercantil. Exatamente. Onde você é palpável. Então, você criou um produto. Você entregou aquele produto. Agora, uma prestação de serviço, entendeu? Aí, assim, é uma complicação. É visto como não garantia. Certo? Então, assim, mas nós trabalhamos. Nós temos muitos clientes aqui em Atibaia e região, prestadores de serviço, porque 56% da nossa micro-região ela é pautada de prestadores de serviço. Como é que eu vou ficar fora? Que legal o senhor ter esse dado, porque as pessoas elas não entendem sobre a questão de população, de renda per capita e o que funciona para ter uma renda per capita tão alta como tem em Atibaia. As pessoas acham que apenas pela questão de indústrias, de grandes empresas, e mas, na verdade, não é a realidade de Atibaia. Não é a realidade. Atibaia, não, lógico, ela tem aí, a região, se eu não me engano, são 8 bilhões e 700 milhões de PIB aí que nós temos, né, na nossa região. Aqui é muito forte. Região.
E praticamente Atibaia, que é o líder. Se eu pegar, por exemplo, quando fala micro-região, mas os principais. Vai pegar Bragança Paulista, vai pegar Atibaia, Acho que não chega, Itatiba. chega até Itatiba, né? Aqui até só essa... mas assim, isso eu estou falando porque é da nossa Mas o micro-região. PIB de Atibaia é muito alto. É muito alto. Na nossa região. Mas é legal porque eu consumo muito podcast, Adriano. Eu estudo muito e consumo muito. E hoje eu entendo várias vertentes que eu nunca imaginava de finanças, então, na minha vida. O banco, ele endivida o microempresário. Ele não dá crédito. O banco, ele endivida o microempresário, ele não dá crédito. Porque o cara acha que ele deve comprar alguma coisa, que ele deve investir um dinheiro na empresa dele, ele não tem estudo nenhum. Ele vai lá e o banco dá um crédito para ele de 50, 100 mil reais e não faz isso que o senhor acabou de falar. Para que você precisa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você precisa agora fazer isso? Ele vai lá porque ele achou que ele tem que trocar as câmeras do estúdio dele, que vai dar mais dinheiro. É um achismo. Isso. O senhor vai poder me corrigir. Ele endivida o pequeno empresário. Microempresário. O micro, ele nem dá crédito. Não dá. Isso nem dá crédito. Não, microempresário é o MEI. Micro. Ele nem dá crédito. Isso ele endivida o pequeno empresário. O LTDA ali, que tem uma pequena margem, mas entendi. foi concedida. Entendi o que você quis dizer. Tá certo, Entendeu? tá certo. Mas quando você parte de uma premissa, de um princípio que, para não se tornar um discurso falso, que a gente quer promover a economia local, né? Eu estou dizendo isso abertamente mesmo, porque é assim que funciona. Porque a primeira coisa que vem na cabeça, todo mundo é super eficiente, super... eu estudei, eu entendo, eu sei, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, tudo ok. E aí ele quebra, fecha as portas, mas o banco que é culpado, que cobrou uma taxa de juros gigante dele. Então, até eu estou falando porque eu estive desse lado e hoje eu estou do outro lado. Quantos anos o senhor teve como bancário? Eu trabalhei 38 anos como bancário. Tem base pra falar, mas né? assim, e fiz mais de 28 desses 38 já sentado numa mesa fazendo negócio, comprando e vendendo dinheiro. E comercializando produtos, que hoje eu não faço mais. Mas, assim, e se eu fosse fazer, e pretendo fazer futuramente, vai ser uma questão assim, qual o produto que você precisa, que você não sabe que você precisa. Né? Então, esse é um outro assunto. Né? Quem procura o senhor? É quem já está sem nenhuma margem de crédito normalmente no banco? Já está negativado? Olha, é o que seria o mais natural. Tá. Isso numa securitizadora e em uma factoring. Mas eu estou dizendo o seguinte, dentro desse contexto que eu estou dizendo, dentro dessa formalização, que nós trazemos toda a segurança, somos um microbanco. Então, eu até convido a todas as pessoas a tomarem um café comigo para poder explicar o processo, o pessoal do back-office, como que é atendimento nosso. É assim, olha, é invejável. Eu vou falar assim, ó, esse tipo... Lá ninguém sai de férias, modo de dizer. Porque você não liga, não assim, ele saiu de férias. Amanhã ele volta. Ele está fazendo um curso. Vocês já escutaram alguma coisa em relação a esse tipo de coisa? Lá não. Sabe por quê? Eu trouxe todos esses vácuos que existiam dentro de lá que eu sabia que existia e eu falei, eu vou tampar cada buraco desse. Você cuidou de todas as dores. Vou fidelizar meu cliente. Então, quem entra, eu até citei com você, né, aquela hora, falou, quem entra no nosso negócio não sai. Então, só assim, sendo mais objetivo. Tô tentando ser objetivo, tá? Você não tá tentando, tá conseguindo, indo bem, tá indo bem ótimo. pra caramba. Eu tô entendendo pra caramba. Não, tá ótimo, porque eu quero realmente que as pessoas entendam que não importa a situação do hoje dela. Não. Você está disposto a ouvi-la e fazer um melhor amanhã. Exatamente. Não é porque você vai lá na Angara amanhã e ele vai te dar o crédito. Ele vai analisar. Exatamente. Entendeu? Existe processos, análises e tá tudo bem. Do mesmo jeito que você, para conseguir aí comprar a prazo, dependendo na sua loja, ou até conseguir um crédito no banco, você sabe que não ligou e conseguiu. Então, o que eu tô querendo é que você se permita olhar para esta modalidade
e ir conhecer, saber se cabe para você neste momento ou não. E tá tudo bem, como o senhor mesmo se predispôs a atender e entender a necessidade de cada um. Isso porque é como o Danilo falou, olha o exemplo que você me deu. Vou comprar, eu vou fazer inúmeras perguntas para você. Porque um gerente de um banco normal, ele vai verificar se você tem crédito. Exato, você vai E conseguir... vai te dar o dinheiro. O que você vai fazer, pouco importa. Se você quiser fazer uma fogueira em casa do seu recurso, você vai lá fazer. Eu sou um maluco. Vou comprar tudo em coxinha. É isso. Mas não é? Então, assim, agora não. É um crédito responsável mesmo, na prática. Ah, mas será que é isso mesmo? Duvido. Então, vamos lá. É isso que eu estou convidando as pessoas. Então, vou concluir o exemplo. Você vai chegar lá, algumas perguntas básicas. Assim, primeiro, para que você vai comprar esse equipamento para mim? Explica para mim, o que você vai fazer com ele? Eu quero esse equipamento, essa câmera, outro e tal. Porque se eu chegar pro senhor e falar assim, não, porque ela é mais moderna, aí você vai perguntar, mas ela vai mudar alguma coisa na sua empresa? Aí, por exemplo, não é aqui o caso da prestação de serviço, mas assim, se eu pegar numa indústria, por exemplo, né, que o foco principal são as indústrias, o foco principal, mas, como eu falei, nós atendemos todo tipo, não existe nenhum ramo de atividade que nós não atendemos. Então eu vou perguntar, primeiro, a que destina-se o recurso? Você já me explicou. Vou comprar máquinas e equipamentos. Tal. O que essa máquina e equipamento vai trazer de benefício para a sua empresa? Essa máquina e equipamento que você pretende adquirir custa X. Seu faturamento é Y. Vamos verificar se ele cabe lá dentro? Você tem isso de verdade, de verdade. Nós dois aqui sozinhos, conversando aqui, se você tem um controle, nem que for no papel de pão, para você poder fazer isso. Mas olha, meu DRE aqui e tal. Olha, é contábil. Você tem fluxo de caixa? Eu vou verificar. Eu verifico. Eu tendo as informações, eu falo, não cabe para você agora. Dentro desse prazo. 24 meses, que você falou, não dá. Agora, em 60 cabe. Mas 60 pagamentos, André, não é muita coisa, é muito juros, é muito isso. Mas isso, veja, vou deixar claro aqui uma questão. Eu estou fazendo uma consultoria agora em relação a isso. Mas eu não faço operações de longo prazo. Por quê? Eu não quero que ninguém se endivide. Você tem que tirar do seu faturamento. Dali que sai. É uma força para você potencializar. Então, não para você... Faturamento não é lucro. Isso é uma frase assim, faturamento é uma coisa, resultado é outra. Exato. Você falou esses dias, né? Não sei quem que estava faturando 100 mil, 200 mil e colocando 15 mil no bolso. Eu falei assim... O Danilo falou, é um péssimo faturamento. É um péssimo negócio. É um péssimo... Desculpa, é um péssimo negócio, não negócio, faturamento. Porque senão eu estou faturando muito. Né? Faturo 100 mil, mas me sobra 15. Tá, eu prefiro faturar 20 e me sobrar 15. Então, exatamente, isso aí é relativo. Esse muito, o que é muito, o que é pouco? Depende de quanto faturamento. Então, faturamento não significa resultado. A gente, desse mundo do marketing digital, que a gente vê muitos lançamentos, o pessoal muito em faturamento. Fala-se muito em milhões. Eu sei players que faturaram numa jornada de um lançamento 5 milhões, mas investiu 4 milhões. Pra trazer os 5. Porra, teve um lucro de 1 milhão. Legal. Super bom. Só que, peraí, essa energia... E se dá pra trás? Você pôs muito pra tentar. Então, não vale a pena você de novo fazer esse tipo de investimento. Teve uma pessoa que a gente conheceu que ela fez um lançamento de 1 milhão. Ela fez 2,6 milhões. Aí ela virou e falou, nossa, se eu dobrar esse 1 milhão... eu vou faturar o dobro. Ela investiu 2 milhões, voltou 2.400. Ela falou, parei. Parei porque só sobrou 400 de margem. Acho que eu tô aumentando, não quer dizer que eu dobrar o investimento... Porque você arrasta a despesa. Exatamente. Não, porque é fácil você pegar, uma indústria e falar que ela fatura 1 milhão. Dependendo do tamanho da indústria, ela fatura isso no mês. Ela fatura. Sim, mas faturar... Não é o que sobra na empresa dela.
Que é isso que o brasileiro tem. A gente tem uma dificuldade. Agora, se eu entrar nessa área, se eu for falar muito, você me corta. Eu vou. Você fala assim, para. Tudo bem, pessoal, eu vou aqui. Vou parar, o dele só foi demais. Vai entrar nessa parte. Eu preciso falar da Hangar, hein? Vamos falar da Hangar. Tem que falar da Hangar. O Andrelino, ele é do ramo de aviões também, de aviões. Ele tem um hangar. Eu vejo, falo pra Tabata assim, o problema do Brasil, né, e do brasileiro, se a gente não tem uma educação financeira, né, nem na escola, é muito ruim isso, as pessoas não sabem lidar com o dinheiro, as pessoas não entendem o que é a parte financeira, ela não sabe guardar um dinheiro, ela não sabe fazer um investimento, ela não sabe o que ela fatura. Nem que seja num pedacinho de pão. Ela acha que ela tá indo bem e depois, quando ela sabe pega. Quanto lucra, gente. Quando ela pega uma pessoa que estuda, aí pela mentalidade que infelizmente esses empresários têm, ela para de querer conversar com aquela pessoa porque ela acha que aquela pessoa tá errada. O seu Adriano vai e mostra pra ele tudo que, ó, você não deve comprar essa xícara agora. Aí ele vai, esse Adriano não sabe nada. Eu preciso dessa xícara. Porque a mentalidade dele acha que ele precisa daquilo. E ele não consulta um consultor. Por quê? A gente vem... Aí você falou um negócio que gabaritou. Aí vem da cultura do banco. Porque você vai lá no banco e ele te dá o dinheiro. Ele não perguntou pra que é. Ele tá ali. E não é uma crítica. Eu sei. Porque Sim. ele não tem, por exemplo, ele não tem como dar esse atendimento. Então você pega um banco, você pega... Eu não quero citar nenhum banco. Não, mas assim, não se comprometa. Até porque não é justo, Sim. né? Porque é um sistema que funciona assim. Então, não é culpa de ninguém, nem nada. Mas, assim, temos bancos que têm 40 milhões de clientes. Então, um gerente deles não consegue atender o telefone. É humanamente impossível. Aí você fala assim, mas o banco tem que colocar funcionários e tem... Olha, eu estou fazendo uma defesa, nem é meu concorrente. Imagina, quem me dera que eu tivesse um concorrente a essa altura, né? Mas eu não desisti ainda, tá? Isso aí. Bom, o senhor está visando os primeiros 4 milhões de clientes, não os 40. Isso, primeiros exato. 4 Então, milhões depois... Vamos por parte. Mas por quê? A gente quer continuar com essa qualidade de que nós estamos conversando aqui. Porque eles não têm condições de fazer. Então... Aí é você que tem que fazer essa educação, você que tem que fazer um plano de negócio. Como que você vai abrir um negócio sem um plano mínimo de negócio? Eu assisto isso todos os dias. Então, eu hoje faço 2 coisas, isso com muito prazer. Aí é uma coisa extra, que é conversar sobre esse assunto. Se qualquer pessoa conversar, o dono da padaria, falar, pô, seu Andrelino, tal, não sei o que, eu falo, senta aí, abre um negócio aí que nós vamos conversar, tá? Eu faço isso com o maior prazer. Isso é um legado que eu quero deixar, entendeu? Isso não é... Quando você vai ganhar... tanto é que eu não dou consultoria. Eu não acho justo, porque eu recebi isso de graça. Eu sou grato ao mercado financeiro. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Eu sou grato. O senhor tem prazer em servir, né? Isso. Vamos lá. Então, chega amanhã, puxa, quero abrir um negócio. Quantas pessoas da minha mesa eu não deixei fazer o negócio? Eu quero pegar o dinheiro do fundo de garantia dele, que ele trabalhou toda a vida, levantou aquela, né, que é 3% ao ano. Que vai colocando ali. Se ele trocasse por lata vazia, seria negócio, né? Então, e a pessoa ficou ali, né, esperando. Mas olha só, não é? Aí chegou, aconteceu, o dinheiro veio, ele vai comprar uma lanchonete. Olha só, mas por que eu fiquei sabendo? Porque ele foi emprestar dinheiro para abrir a lanchonete. Ele falou, mas você pegou o seu dinheiro que você tinha. E aí você vai abrir a lanchonete, comprar a lanchonete que é do seu cunhado. E aí você precisa de mais dinheiro ainda, porque você não completou e tal. Aí eu falo, não, tudo bem, não tem problema. Quanto você precisa de dinheiro? Fala aí para mim. Quanto você precisa? Você já sabe quanto você precisa? Pelo amor de Deus. É o primeiro ponto, minimamente, Não, porque né? às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer. Fala, não sei, 50, pode 100. A hora que eu falo, pode pedir? Pode pedir. Você sabe quanto? A pessoa não, é difícil, a pessoa fala, sei, exatamente. Se fosse sei exatamente, ele saberia o plano de negócio. Senão ele não sabe. De cara, eu já sei que eu não posso emprestar dinheiro para ele. Tem uma margem de corte lá, de um valor ou não? Tem uma margem de não tem, não. Existe até por uma política de crédito para mim responder, por exemplo, você é um investidor, você colocou o dinheiro conosco lá, fez uma aplicação, uma debentures, fez uma aplicação. Eu não posso pegar seu dinheiro e fazer o que eu quiser.
Eu tenho que obedecer a uma política de crédito que dê segurança. Por exemplo, vou dar um dado importante da nossa empresa, que é a inadimplência nossa, que é tipo de mora, que a gente chama, né? Juros. Mora. Hoje a nossa inadimplência é 1% da carteira. É nada. 1% da carteira. Assim, então, você vê o nível que a gente... O que você atribui? Para Angar, vamos falar da empresa. O que a empresa atribui essa taxa mínima de inadimplência? A metodologia e a análise dele. Pronto, tá aí a resposta. Pronto. Tá aí. Só que eu vou trabalhar. E isso, quando... Mas sabe o que o empresário pergunta? A primeira coisa, ele pergunta, eu vou numa visita. Qual a sua taxa? Eu falo assim, não sei ainda, eu vou ver. Vamos conversar? Está disposto a conversar? Ah, não, eu quero saber sua taxa, senão... Porque ele está procurando dinheiro. Eu vou embora. Ele está procurando... Ué, que eu vou... Não, mas eu não... Aí é outra coisa, assim... Porque, desculpa, eu não tô... Eu preciso... Esse segmento, ele funciona assim. Vamos levar para um modo fácil. O banco é o canto da sereia. Vamos assim dizer, porque ele vai te engambelar, ele vai te dar a taxa, sempre vai tentar melhorar a taxa, ele vai falar pra você... Compra alguns serviços para melhorar aqui. Não cabe aqui para você financiar esse carro em 36 vezes, mas eu consegui uma taxinha para você aqui, ó, em 60 vai dar, eu vou liberar o limite para você, só que daí os 36 virou... Os 60 que vai multiplicar, porque o banco nunca vai perder. Lá em 2017 eu caí, lembra? Não, vou te dar esse crédito, mas compra esse produto. Não, mas agora compra esse outro produto. Não, agora faz seguro de vida, agora faz investimento, agora isso, agora aquilo e miau, entendeu? Porque a Angar, ela tá fazendo uma coisa que é diferente. É isso a questão, é diferente. Não é dar o dinheiro. Porque dar o dinheiro é muito fácil. Mas quem que dá dinheiro? Só pai e mãe que dá dinheiro quando você é criança. O banco dá. Você tem um faturamento alto lá. Ele o banco não dá, ele toma. Exatamente. Só que lá na frente... Ele não dá. Ele vai te tomar o dinheiro. Não, o termo eu entendo que você está dizendo. O dar o dinheiro. A facilidade. Ele concede. Hoje, pelo aplicativo de um banco, você tem ali um limite pré-aprovado e você pede dinheiro. Ele deu crédito baseado no seu histórico ali. E ele não vai perguntar pra você pra que você quer. Então, a compulsão do empresário, às vezes... deixa eu ver quanto que eu tenho de... Pô, tô com 20 mil de crédito aqui, vou pegar. Vou jantar com a Tabata, vou fazer alguma coisa, porque a empresa tá faturando. É pra isso que o brasileiro usa crédito. Então, e aí usa esse pequeno e médio, por a gente falar lá atrás, na formação, na formação, de não ter essas informações, ele não se faz conta. Em um primeiro momento, ele vai verificar se cabe dentro do orçamento dele, do que ele imagina. Então, por exemplo, um cartão de crédito no rotativo. Eu não sei, vocês sabem quanto estão as taxas de juros? Não faço ideia. Não? No rotativo? Não faço ao ano. Tá não 100 faço e pouco, ideia. não é? Era 120%? 533%. Num ano. Não faço ideia. 533%. Então, veja bem, e está lá escrito. Mas a gente não gosta nem de ler. Agora, é culpa dessas pessoas? Não. Mas se eu não deixo fazer. Você vê, eu sou que nem pai, né? Não pode. Não vai fazer. Eu não aguento mais. Minha empresa já... E banco, e juros. E aí vem mais você aqui ainda. E tal. Não é isso? Aí eu falei, tá legal, vamos analisar junto? Vamos. Eu falei assim, cara, você está aqui há quantos anos? Ele falou, não, isso aí já era do meu pai. Eu falei, E o que evoluiu e cresceu aqui e tal? Que seu pai, você falou que ele era, pela idade, não tinha condições, não é isso? Foi muito arcaico, tal, no passado, tal. Aí você vai verificar lá, não evoluiu nada, ele continua fazendo as mesmas coisas. E sabe qual é a primeira atitude de um pequeno e de um médio? Isso, não vai ficar bravo as mulheres, viu, Tabata? Pelo amor de Deus. Eu vim aqui para falar, eu estava conversando aqui com o pessoal aqui, e assim, eu sou um homem de campo. Eu não sou de escritório. Eu sou um cara, eu conheço. Eu vou lá agora, com você, desafio quem for agora. Eu vou levar você, vamos fazer uma visita para um pequeno empresário, você vai entender qual é essa realidade aí que eu estou te falando.
Aí você vai chegar lá, ele vai comprar, ele põe um preço X, aí eu compro por 1 e vendo por 2 e tá tudo certo e maravilhoso. E aí a primeira pessoa que é administrativa dele, normalmente, ou é a esposa ou é a filha. Porque ele entende que porque é a segurança, eu entendo, né? Que ela vai, e ela tem mais facilidade, a mulher acabou estudando um pouco mais que os homens, certo? Né? Elas, porque por uma questão de geração. Aí eu vou num outro tema, né? Eu já vou. Não, mas Mas estamos tudo no tema. Mas esse tema, ele puxa a gente pro mesmo... Então, mas é que eu tô. Assim, porque às vezes não é por acaso que acontecem as coisas. Não, porque acaba já sendo uma questão cultural, né? Aí você entende a dinâmica do pequeno empresário, para como é que faz a expansão do negócio, para onde ele tem um gap ou uma falta de conhecimento, para dominar sobre finanças e não se endividar ou ter uma prosperidade financeira. Não existe, ele não acabou de falar, o empresário, o microempresário, ele não tem uma cultura. Você já viu algum restaurante baixar o cardápio porque baixou o preço das coisas? Na Não. sua vida, você viu um restaurante que fala assim, agora que a carne ficou mais barata, eu vou abaixar o valor do meu cardápio. Porque dele fala, opa, agora eu vou ter lucro. Ele não sabe ele não sabe precificar o prato dele. Ele não sabe. Mas você quer ver outra? Eu vou falar uma barbaridade para você agora em relação a esse segmento. Capital de giro. Ó, eu vim fazer um capital de. Vamos fazer um capital de giro para o segmento de. Eu tenho um restaurante, para restaurante. Falei, capital de giro para restaurante? O que você vai comprar? Batata, cebola e tal? Né? Em quantos meses você quer pagar isso aí? Deixa eu entender. Mas então, me explica. Me explica. entendendo? Tem. A- Não, ele é outra coisa. A ele vai usar pessoa o não recurso. sabia o que colocar. Não, ele vai porque a nomenclatura, porque ninguém entende, nem o gerente na ponta entende mais. É tanta gente comprando dinheiro errado, fazendo coisa errada. Isso aqui é uma indústria assim. É assim, então assim, volta do equipamento. Você tem que fazer um CDC, então. Não é um capital de giro. Capital de giro, eu quero fazer uma expansão na minha empresa. Eu preciso quebrar essa parede aqui, eu preciso avançar. É uma estrutura física. Então, até vá lá. Mas aí eu vou falar, vamos reduzir a taxa de juros. Como? Porque a máquina de equipamento ela vale para você, mas não vale para mim. Para o mercado é muito... Né? Ela não dá uma garantia sustentável para você. Não tem liquidez, vai. Esse é o termo correto. Sandrine, as pessoas têm que te conhecer melhor, viu? Porque eu tô te conhecendo hoje, assim, pessoalmente. Porque já entendi que o senhor não gosta de servir, né? Isso. E tem a empresa, né? A Angar, que é uma empresa, não é uma instituição de caridade. Fique bem claro isso para todo mundo, tá? Não é porque você é bonitinho, você vai chegar lá e vai conseguir suas coisas. Mas só esses 30 minutos, 40 minutos, que eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui que voa, é uma aula. É uma aula. Então, o empresário que for ali conversar com o senhor no Angar, eu duvido que o cara que tá no caminho certo não prospera. Se ele estiver disposto, de fato, eu estou disposto. Assim, porque todo negócio tem seu risco. É o risco de mercado, natural. Mas você pondo isso, assim, tendo um plano de voo, sabendo para onde você vai, sabendo qual é o melhor, qual é o melhor fornecedor, é muito trabalho. Então, assim, e não que as pessoas não trabalhem, só que eles trabalham errado. Ó, você quer ver um outro exemplo? É que eu estava até concluindo lá da esposa, da filha lá, e aí por exemplo, quem que é o cara-chave, o homem-chave daquele negócio? Porque se está vivo aquilo, está pagando também, não é? Está vivo ali, não é? Está vivo, mas ele está vivo. Ele consegue ainda produzir, fazer. Ele poderia ter feito muito mais. Muito, se ele tivesse uma visão mínima em relação àquilo, de minimizar aquilo ali que ele está fazendo. Por exemplo, tem pessoas que ele vende, que eu vou chegar para ele e falar assim, não venda mais. Aí que tá. Você não vai vender mais. É o que eu acho que você deve fazer. Não é que você não vai vender.
Porque aí, além de você vender, ele não te paga, paga o dia que ele quer, e se você ligar para ele, ele fica bravo com você ainda, é isso? Sabe quanto custa o dinheiro aqui no Brasil, ao dia, ao ano? Uma taxa normal, 5% ao mês é 80 ao ano. E aí, quando a Tabata falou assim, aí eu coloquei o custo efetivo total. Quando você fazer uma operação, você tem que olhar o custo efetivo total, não é os juros. Eu vou olhar os juros, o deságio, que seja. Não, olha, mas por que? Aí você pega lá, cobrou o IOF, cobrou uma TAC, cobrou... vamos fazer o seguro junto aqui. Vou fazer o seguro, aí vão lá... Qual é o custo efetivo? Aí eu vou fazer uma operação lá na securitizadora. Lá eles fazem a conta para mim. Me apertam, cara. Né? Mas eu vou falando, não. Eu falo, lá para os outros bancos você paga. É que assim, eu não quero me estender, entendeu, Tabata? Que eu falei com você, Danilo. Mas, não, mas assim, a questão é que assim, Não, mas sinceramente, o papo tá muito um episódio não dá para falar de tudo que Não a gente dá, precisaria. é muita coisa. Não dá, porque realmente é uma dúvida para quem está nos acompanhando. É algo novo. A pessoa ela não entende e é por isso que a gente fala e preza tanto pelo convite das pessoas assistir, reassistir. Se você não é de Atibaia, é próximo, pode ligar na Hangar, entra no site, pede Vou deixar contato. o link na primeira descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o link da Hangar Vai do ter o site. WhatsApp. Acho que vale a pena você primeiro ter um panorama. Permita-se ao novo, tá? É ao novo para você conhecer realmente uma área que, de repente, pode ser uma ajuda que você precisa neste momento e que o senhor vai ter esse olhar empático de analisar e ver se o que ele está fazendo é correto ou não. Inclusive, nisso, eu queria que o senhor falasse como é que funciona o processo de converter os créditos a vencer em liquidez que a Hangar realiza. Para falar sobre o passo a passo para as pessoas irem entendendo, porque se ela vende serviço, ela tem a recorrência. Isso seria um crédito a vencer, sim ou não? Sim, o que você faz? A sua preocupação é você, com a sua área de venda, vendeu. Passou no seu crivo de análise, vendeu, você vai emitir um XML. Você vai emitir o XML para a Hangar e a Hangar faz todo o resto. Então, ou seja, ele vai fazer a sua gestão total dos recebíveis. Aí esse cliente lá no dia 22, você não antecipou, você está superavitário, não houve necessidade de você fazer nada. Aí lá no dia que o cliente liquidou, eu vou colocar o dinheiro na sua conta. Como um banco faz normalmente. Isso é só a gestão dos recebíveis, são as gestões dos recebíveis. Mas quando você já vai faturando e mandando, você vai montando uma carteira de recebíveis ali. Dentro da sua análise, você entendeu que você deveria vender para aquele cliente, correto? Uhum. Você vendeu, mandou a XML lá, é tudo online. Então, você vai ter a conta, isso eu já falei, não era isso que eu queria. Você já possui a conta lá conosco, nós vamos lá fazer a prestação de serviços da cobrança, ou seja, da gestão dos seus recebíveis. Tá. Aí você vendeu e repôs lá o seu dinheiro no dia do vencimento. Normal. Aí teve um cliente que atrasou. Se você quiser, porque o meu time é um braço da sua empresa, ele vai fazer, porque para nós, 1 centavo e 1 bilhão é a mesma coisa. Não tem diferença. Certo? Ainda mais do cliente. Falando, nós administramos o seu recurso. Eu tenho que trazer adimplência. Você tem que perceber o meu serviço. O valor. Não é preço. Eu não vendo preço, eu vendo valor. Aí venceu. Aí nós vamos fazer a gestão, tá? Entendeu? Ligar, oi, seu João, tudo bem? Como é que o senhor está? Em que pese que nós mandamos os e-mails, isso, tudo. Você não vai usar ninguém dos seus funcionários para poder estar fazendo isso e tomando conta, porque quem vai fazer isso sou eu. Eu vou te prestar conta. Isso tem uma plataforma online, quando você transmitiu isso, eu rodei o boleto e mandei para o seu cliente,
você já vai visualizar na hora na sua plataforma como um banco. Então, nós temos essa plataforma online. Tá? Liquidou, entrou na conta. Você sabe que foi liquidado. Entrou na conta. Então, isso, como antigamente chamava, hoje nem sei, mas chamava de francesinha, né? Aquelas coisas, você fazer o acompanhamento da sua carteira de cobrança. E aí que vem, eu tenho uma chave desse negócio que é fantástico. Eu acho assim, uma jogada positiva muito legal para que isso um banco não faz para você, porque não tem como fazer. Você não está com a carteira toda lá? Perdão. Tem a carteira toda lá conosco. Você está enxergando, eu tenho aqui 300 mil reais a vencer, não é isso? E aí vem aquela pergunta propriamente que você fez. Vamos liquidar de forma antecipada. Eu preciso de dinheiro. Aí, você vai ter um contrato mãe com um limite X, nós temos um limite de 500 mil reais. E você tem 300 mil de recebíveis ali. Então, quer dizer que eu posso antecipar? Não, eu vou analisar o papel que está ali dentro. É a mesma coisa, você vendeu para quem você quis. Se você quiser a minha opinião, eu vou te dar. Sabe quanto eu vou te cobrar por isso? Nada. Tá? Porque eu já tenho a estrutura. Eu tenho essa infraestrutura automática. E se você quiser em detalhes, eu vou no detalhe também. É bastante interessante. Entendeu? Aí, vamos antecipar esse papel? Vamos. Antes de antecipar, eu vou falar para você assim, olha, vamos pescar aqui. Porque você vai ter relatório online dizendo o seu cliente, por rating, o seu cliente A, B, com quantos dias que ele atrasa, com quantos ele não atrasa. Porque quando atrasa, é mais caro para você. Porque daí começa aquele efeito dominó que começa a atrasar tudo. Sim, e começa começa tudo a ter juros. Você, Tabata, você vai ligar pro Andrelino. Andrelino, você não pagou. Cara, não, você não está aqui para conversar sobre esse assunto. Deixa que eu faço. Eu sou especialista nisso. Eu tô aqui para receber o seu Andrelino, não para cobrá-lo, entende? Exatamente. Vou receber, vou fazer a entrevista, tá tudo certo. Deixa ali que a equipe faz a cobrança. Então, assim, aí nós pescamos isso aí, porque aí ele não reclama da taxa. Então, a taxa ela é proporcional aos dias que você compra o dinheiro. Então, se você pôs um título de 28 dias, só que passou vários dias, passou 2 semanas. Então, é 28 menos 15 dias, não é? Então, sua taxa de juros, se for 5%, vai ser 5%? Não, vai ser proporcional aos 5, vai ser 2. Porque aquele papel está mais próximo do vencimento. Então, eu não falei que eu faço a gestão dos seus recebíveis? Eu não falei que eu desejo viabilidade para a sua empresa? Exatamente. Assim, eu não sei... Eu entendi. Foi perfeito. Porque a gente tem, todo empresário, a gente tem o que faz a pipoca, serve a pipoca, né? Eu presa, né? Faz tudo. Às vezes as pessoas não enxergam que você ter uma parte, um braço da sua empresa, que você não precisa contratar, gente, os funcionários, você contratou uma empresa, você tem um braço que está fazendo uma gestão para você, e não é só a gestão de cobrança. Ela está vendo quais são os clientes potenciais que você tem que são bons, quais os clientes que dão trabalho. Por quê? Não adianta você ir lá com R$500 mil em duplicata, em nota para o seu Adelino, só que você vendeu, o que o seu Adelino acabou de falar, ele vendeu. Você não sabe se o cliente é bom ou não. Se ele vai pagar, você só vendeu. Você só vai... Por isso que eu falei da fé no início. Tem um jargão que nós usamos, assim, não é... E até eu quero fazer um parêntese, assim, né, para a gente não levar isso para um lado pejorativo. Mas, assim, é comum, isso todo mundo fala no mercado financeiro, que a gente busca lá no Serasa, então, eu tenho o Serasa aqui, acabou o meu problema. Não, eu tenho um Serasa aqui. Então, você vai aqui, você contrata o Serasa, eu vou vender alguma coisa, vou dar um prazo, vou prestar esse serviço para o seu João, para o seu Roberto, eu vou lá puxar no Serasa, né? O Serasa é o seu gestor. É só que fantástico. Tá prontinho para você, não é isso? Você sabe ler realmente aquilo? Tá super bonitinho. Você sabe verificar se aquela pessoa está com uma liminar na justiça que não aparece, é o proibido aparecer? Você sabe se... Será que eu sei?
Mas aí a sorte dela é que o Brasil é recursal, né? Então, tem várias instâncias, então recurso Mas é em cima isso, de então recurso... assim, ó, então, por exemplo, isso não é que a gente vai eliminar o risco, mas eu vou minimizar o risco. Isso. Eu não sei, de novo, respondi, fugi. O senhor está respondendo e está abrindo várias outras pop-ups aqui, ó. A gente está tendo várias ideias. E que eu queria trazer. Só dos juros, desculpa, que eu falei aqui. É muito importante isso. Isso é o que eu queria. Obrigado mesmo de eu estar podendo conversar com vocês. E não vai ser a primeira vez, não. Vai ser a primeira de muitas. Porque, assim, as pessoas enxergam só aquilo, ou o que eles querem, né, por, sei lá, ou por necessidade mesmo, aquela pressão, eu estou sem o dinheiro, eu preciso pagar o fornecedor, eu sei como que é isso. Então, a pessoa tem que entender esse processo. Então, às vezes, chegar lá, porque como ele não tem a conta corrente, ele não tem... Não é isso? Então, por exemplo, você quer ver um exemplo de uma pessoa que faz antecipação e que é recorrente isso? Ele vai lá e faz, o banco chega e fala, qual é a sua taxa? 1,70. Uma taxa hoje você consegue até. É um absurdo, até difícil. Mas tem um banco mesmo que o volume que o cara lá no Rio São Limões vai lá e depositou R$1 de graça para ele. E não é uma crítica, mas é uma. Tá lá. Né? Ele te ofereceu uma taxa. Eu não estou falando de taxa simbolicamente. Ele falou a 1,70. Eu fui lá e ofereci a 5. Ele falou, bom, você tá louco. Como é que pode ser essa taxa ser 5%? Você vai falar que a sua é mais barata? Eu provo para você. Primeiro que eu vou provar o que está intrínseco lá dentro quando ele... Pega uma TAC. Você não usa o banco para nada. Você tem uma TAC de R$250. Num custo de dinheiro que está hoje aí, você é a mesma coisa que você tivesse emprestado. Você não emprestou nada, não ficou devendo nada para ninguém. Você emprestou R$100 mil do banco por 30 dias. Certo? Sabe quanto eu cobro? Nada. Eu só quero fazer a gestão dos seus recebíveis. E eu só quero fazer a antecipação dos seus recebíveis com o mínimo de risco que você vai ter. O banco não te informa. Eu passei por isso há um tempo atrás. Eu fui fazer um recebimento internacional em dólar. Eu tenho uma conta, não vou falar o banco. Lógico. E aí eu pedi para fazer essa remessa de pagamento para mim. A pessoa me passou lá a taxa da remessa, o valor que pagava no dólar no dia, ok. Entrou lá uma taxa até que alta, né, da operação. Falei, beleza, ok. Fui fazer outra, de novo. Aí veio a taxa de novo e eu vi, falei, um valor menor e o mesmo valor a taxa? Aí eu fui perguntar. A pessoa falou, não. Aí a atendente conversando comigo, não importa se você pegar 1.000, 10 mil ou 50 mil dólares, a taxa é a mesma. Aí eu falei, e aonde está informando isso? Porque daí eu espero juntar várias remessas e faço uma tirada só. Então, Danilo, assim, eu vejo assim, olha, eu não tinha... Assim, por mais que eu tenha citado tudo isso, eu acho que tudo é importante. Você tem que ter, por exemplo, são serviços que o banco presta, né? Por exemplo, que eu não consigo prestar, né? E o banco, como eu falei, você não é em forma de crítica, é uma forma de análise e de a gente minimizar isso, né? Porque o banco acaba sendo uma ferramenta importante no mercado financiador, pelo volume, pela estratégia que o Brasil acabou acontecendo com o Brasil, não é isso? Sim. Então, por exemplo, pegar num primeiro mundo, por exemplo, você tem... centenas, sei lá, eu acho que nos Estados Unidos deve ter por volta de, sei lá, 20, 30 mil bancos. E lá é considerado banco uma securitizadora, é considerado banco uma financeira, é considerado banco... Entendeu? Mas eu só quis só explicar essa relação dos bancos, da importância dos bancos em relação a isso. Mas, assim, aí o banco não vai atender ele. Veja bem, esse cliente, que eu estou falando, ele não tem restrição, ele está tudo certinho, mas o banco não pode exceder esse risco, porque é mecanizado o atendimento. E quando ele vem na Hangar, eu consigo complementar a necessidade que ele tem. Entendeu? Com uma análise... Você informa ele, né? É o que eu acabei de falar, que eu acho que ficou vago, o que eu falei da taxa. Se é num lugar onde tem um volume menor, a pessoa ela tem a
como me informar, porque a gente está ali conversando. O banco ele é tão grande, ele tem tantos clientes que ele não vai me informar. Não, ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Então, se eu tô numa pessoa ali no 1 a 1, falar assim, ó, você sabe que isso daqui... Você tem certeza mesmo que você quer fazer esse saque? Porque se você pela juntar... taxa aqui não vale a pena. E é o serviço que a Angar presta. O que o senhor enxerga com relação a mudanças, a inovação no mercado de securitização no Brasil nos próximos anos? Você fala de inovação... De inovação, como é que o senhor enxerga? Não, primeiro eu enxergo esse segmento com muito otimismo, isso baseado em números, né? Então, por exemplo, hoje se você pegar não só o mercado de securitização de crédito, mas se você pegar CRA, CRI, todos os papéis, né, que envolve esse segmento, hoje o estoque nosso é mais de R$1 trilhão. Então, estou falando a nível nacional. E você pega com uma taxa Selic nossa de 15%, isso é muito atrativo para investidores de fora. Então, por exemplo, você pega no mercado crédito imobiliário, né? Então, a minha securitizadora, amanhã eu posso abrir ela como um SA de capital aberto, uma SA, fazer captação, isso baseado dentro do CVM, né? E é onde que você vai ampliar essa captação de recursos externos, e já está entrando muito recursos externos aqui. Por quê? Porque a gente consegue pagar um pouco mais, por causa dessa gestão que nós fazemos na ponta, onde tem uma perda menor, uma gestão mais curta, tal. Então, assim, tecnologia, vamos falar basicamente em tecnologia, ela já está assim muito avançada. O que ela vai se fortalecer mais é com o avanço dos negócios propriamente dito, que a gente vai participar mais. Porque você percebe que os grandes bancos, que as fintechs, por exemplo, que é o que incomoda mais, acaba incomodando mais os bancos. Porque eles não são considerados bancos múltiplos, né? Então, em função disso, essas fintechs gigantes que já existem no mercado têm incomodado um pouco esses bancos, porque o banco, você exige que tenha uma agência física, não é isso? Você não procura um banco que ele tenha uma agência física lá dentro. E às vezes você vai num banco, uma fintech, por exemplo, você tem a conta lá e você não vai, você vai resolver por um e-mail, por um WhatsApp. Não tem um você banco, não vai ter um... Não tem um banco sem sacar o dinheiro, você saca em outro banco. Fica muito mais barato essa questão, né? Eu não sei se era exatamente isso que você está dizendo, mas o que eu quis dizer, assim, é que vai se fortalecer ainda mais por interesse de trazer mais recurso. E por quê? Porque vai haver mais consumo desses recursos. Que essa educação, que não só isso que nós estamos fazendo aqui, atingindo um determinado público, mas os grandes coachings, né, que de qualquer maneira vêm alimentando essas informações para esses empresários, microempresários, estão fazendo muitos cursos, não é isso? Isso a gente tem notado esse crescimento. Então, assim, é uma coisa muito linkada à outra, né? Então, porque quando a gente fala securitização, especificamente de securitização, não estou falando disso, nós estamos falando de fintech, de securitizadoras, e nós estamos falando de fundo FDIC, né? Porque o fundo FDIC já é um volume maior, só que eu não tenho tanta liberdade de fazer aquilo que eu quero. Então, já um fundo, um fundo de investimento, eu preciso obedecer mais regras. Eu não consigo, de repente, se fugir a regra da Tabata aqui, eu não consigo atender, entendeu, Tabata? Então, eu perco um pouco a força em relação a isso. E como é que a Angar diferencia os seus serviços dos concorrentes ou de soluções mais clássicas, como a Factoring, por exemplo? Que é essa participação. O principal nosso é o atendimento de fato. E eu falo assim, de boca cheia mesmo, eu desafio, né? E até gostaria eu tenho diversos clientes que eu tenho certeza que sentaria nessa mesa aqui e falaria a respeito do que era a empresa dele e o que se transformou a empresa dele, entendeu? Então, o senhor acabou de ajeitar a bola, porque eu ia perguntar exatamente isso.
senhor pode contar um caso, obviamente sem expor, né, dados pessoa, a confidenciais, em que a securitização fez diferença decisiva para uma empresa de cliente do senhor? Sim, sem dúvida. Nós temos ainda, obviamente, é o nosso cliente hoje. E ele, quando nós nos deparamos, uma gerente nossa, são essas dificuldades. Uma gerente que eu sou muito grato a ela, ela foi minha gerente, já me conhecia meu estilo, o meu trabalho, então um trabalho fora. Porque uma coisa é você trabalhar para um grande banco, você ligar, o cliente atender, né? Uma coisa é ligar e falar assim, aqui é o Banco Andrelino. Oi, tudo bem? Como é que você está? Né? E querer fazer negócio. Então, uma pessoa sem conhecer. Então, a Tamires, até eu vou citar o nome dela mesmo, que é uma pessoa foi fantástica, né, nesse processo inicial, que tudo que é início, né, é bastante trabalhoso, né, depois que passa um determinado tempo, né. E eu sei porque o depoimento desse cliente foi assim para mim. Tá. Ele falou, quantas vezes eu vi elas no banco, sentada e esperando, e eu não atendia ela. Porque eu estava atendendo os outros bancos, fazendo negócio. E nós pegamos essa empresa com 85% de inadimplência. O senhor pode falar só qual é a área da empresa? Piscina. Ok. 85% de inadimplência. Meu, não fecha a conta nunca. É que compra a piscina no verão, começa a pagar depois, aí depois... Não, essa é inadimplência. Quando a gente Fecha a diz... conta. Como é que você vai ter crédito para comprar, para fazer mais piscina? Porque normalmente as pessoas não compram à vista, compram parcelado, só dá uma entrada e tchau. Daí a segunda parcela já não... A piscina já está instalada. Peraí que eu gosto então dos volta. números, Então vamos lá. números. 85% de inadimplência. 85%. Eu estou me lembrando a época disso, que era realmente... A empresa vinha numa situação bastante difícil, mas o que foi... Bom, aí a Tamires insistiu até que ela foi atendida e passou essas informações, né, de que maneira que a gente trabalhava. Que, assim, é difícil... Eu até entendo a outra pessoa na outra ponta, né? É tanta pressão, é tanta coisa, que a pessoa fala, será que é isso mesmo, né? Não funciona assim, E aí essa pessoa foi uma oportunidade, que ele já trabalhava, com uma securitizadora em São Paulo, que ela só trabalhava em cima como um banco. Passou aqui, não passou. Não tinha uma preocupação, uma divisão, como nós fazemos, de responsabilidades ali. Aí ele entrou, começamos a trabalhar, e aí só que nós fomos fazendo em junto, a 4 mãos, né? Porque ele deu essa liberdade, ele foi uma pessoa com a cabeça legal, né? Porque a pessoa tem que ter isso, e não é fácil. Você ser proprietário, você toma suas decisões, você sozinho, aí vem uma pessoa de fora, aí eu chegar aqui para você e falar assim, não é assim. Tem que fazer entendeu? assim. Então, tem a resistência. Ele falou, não, eu gosto do que eu faço, eu percebi no olhar, porque a gente tem que ter esse feeling também, né? Se a pessoa é apaixonada por o que ela faz, se ela está disposta àquele desafio. Porque tem pessoa que ela levantou deitada. Adorei essa terminologia. Ela levantou deitada é ótima. São duas que eu uso, essa e caiu em pé. Caiu em pé. Se cair em pé, o camarada, que é o pra frente. O famoso quarta-feira. Não tá nem perto do começo da semana, nem do final, né? Tá muito difícil. Bom, aí nós fomos lá, abrimos a conta dele, começamos a trabalhar e vinha fazendo aquilo que eu falei. Quanto que custa para a gente fazer uma análise disso? Não custa nada. Está inserido na nossa operação. É isso que a pessoa... Você entendeu? Nas palavras de quem está em casa, é uma consultoria com uma auditoria. Ele não... Você pega, olha tudo para poder passar. A gente conversa, porque quem entende da empresa é esse empresário. Por exemplo, tem muitas securitizadoras e que eles entram muito. Eu não. Eu falo, o negócio é seu. Por isso que eu falei assim, eu não dou consultoria. Eu não dou mesmo. A nossa empresa não dá consultoria. Para não ter
essa responsabilidade, falando, você vende para quem você quer, eu só vou te subsidiar. E aquele papel que passar, porque eu estou dando crédito para o sacado. Eu fiz uma análise do sacado. Em que pese que você, se der um problema, você tem que recomprar esse papel. Mas é o meu negócio. Você vai vender qualquer coisa que você vai receber? Eu não sei. Se fosse, né, se fosse fácil assim, aplica em CDB, vai dormir. Põe um pijama. Mas Né? eu quero voltar porque eu parei nos 85% Eu quero saber de por quanto que inadimplência. chegou. Tá, então, aí ele abriu a conta aí e começou a abrimos trabalhar conta contigo. E começamos a trabalhar com ele, fazendo essa análise, e dizendo, não, que preciso vender. Não, você não vai vender. Para esse cara, você não vai vender mais. Eu falei, não vai vender. Tinha os fornecedores. Olha, era uma pessoa honesta, de caráter. Era não, né? De caráter. Então, dificuldade, todo mundo passa, em algum momento. Todo mundo é modo de dizer, né? Assim, em algum momento. E é uma questão de sentar e vamos resolver, vamos. Agora não era hora de resolver aquilo. Eu tinha que fazer a folha de pagamento, funcionário dele. Porque se eu parar, parou, ninguém vai receber mais nada. Nem muito menos o fornecedor. Mas eu não negociei, foi ele, mas por intermédio, sentamos numa mesa e falou, aqui não dá, isso aqui, ó, você vai ter que parcelar, isso aqui vai ter que fazer. E aí a gente conseguiu também passar para ele o conhecimento que a gente tem, qual era o prazo, conversamos com o banco, né? Tudo isso, para a gente poder falar, ó, todo mundo está cheio de boas intenções aqui, está tudo certo, só precisamos alinhar. Aí fomos alinhando isso e dando oxigênio para essa empresa e melhorando a carteira e diminuir a inadimplência. Nós chegamos a 95% de adimplência. Inversão, né? De adimplência. Chegou um determinado momento que ele não comprou mais recursos. E hoje, continua nosso cliente, faço a gestão dos recebíveis dele, ele é visitado constantemente, ele fala assim, eu não vou sair daqui, pode me visitar. Entendeu? Então, a gente tem esse tipo de depoimento. Por isso que quando eu falo para você assim, eu não tenho essa preocupação, por causa disso, eu vejo... porque assim, sabe... até um jargão meio assim, mas eu falo assim, papo, o peru também tem e morre de véspera. Exatamente. Certo? A gente tinha que ter começado com os Jardão desde o começo do episódio, porque é um melhor que o outro. Adorei. Eu adorei, Mas não adorei. Mas eu pode ver, vamos, tal, pequeno, não sei o quê. Eu falei, calma, vamos pôr o pé no chão pra gente... Nosso tempo está chegando ao fim, agora é aquele momento que a gente fica assim, como assim? Bom, você podia colocar vários comentários aí pra gente falando sobre a sua saúde financeira. Manda um monte de joinha se tá tudo bem, ou um monte de mãozinha assim, ó, se não tá tão bem. Ou aquele dinheirinho voando, se o tá... dinheirinho voando. O dia tá indo embora, você não tá vendo. Daí vendo. a gente olha depois nos comentários e já te conecta direto com a Angar para ele fazer uma visita, uma análise e poder mudar aí a sua situação. Mas antes de terminar, eu queria que você falasse não, né? Desse um conselho para empreendedores ou empresas que estão considerando usar o seu trabalho, o que eles deveriam observar antes de fechar esse tipo de operação. Porque vamos falar que, de repente, a pessoa não queira buscar a Angar. O que ela tem que ficar atenta antes de optar por um serviço como o da securitização? Antes, você disse? É. Antes, para ela não chegar a ter essa necessidade. O que ela tem que avaliar como item para ser bom ou não antes dela fechar negócio com uma empresa que não seja sua. O que ela deve avaliar? Ela deve avaliar ou seja, todo esse contexto, eu acho que nós acabamos de conversar aqui, porque se você tiver voltado simplesmente pelo preço do dinheiro, né, é que você está, porque são muitas variáveis que tem uma empresa, muitos índices, e você está se preocupando só com um só, como se aquilo fosse a solução dos seus problemas. E não é. Então, muitas vezes, você tem que prestar atenção, porque senão você vai ter mais um problema, né? Você vai agravar esse problema em relação ao seu endividamento,
as garantias que você vai fornecer para aquela empresa lá, que você, além de você perder a sua capacidade de caixa, você vai dividir isso com aquela empresa. Então, ela vai explorar. Vamos dizer, o que você tem que prestar atenção é para você não ser explorado. Então, em resumo, eu acho que é isso. Eu não sei se eu fiquei bem claro, mas assim, você tem que evitar de ser explorado. Então, é porque é muito ruim, o termo é muito pesado, é muito chato. Então, mas é isso. Eu acho que você tem que entender o que essa empresa pode fazer pela sua empresa. Qual é a sua dor? Né? Eu falo assim, o que eu preciso de fato? Identificar. Então, eu falo assim para o cliente, faça uma ressonância magnética da sua empresa. E aí, depois disso, você vai procurar uma empresa que te traga a solução. Porque dinheiro não é solução. O dinheiro não é solução. A gestão é solução. E você, por exemplo, às vezes, eu sou... porque o camarada ele é formado em economia, tem pós em FGV, que está me atendendo. Tá. Quantos desses que eu conheço que eu posso colocar aqui com você aqui para a gente conversar e pegar e fazer uma conta e pegar um balanço e falar, vamos fazer uma análise de balanço dessa empresa e verificar. Então, eu acho, Tabata, assim, que é isso, ele evitar a exploração, saber qual é a sua dor, fazer um diagnóstico adequado e depois, sim, procurar um remédio, procurar um bom doutor para que possa ajudá-lo, entendeu? É isso. Eu ia falar. Aula. Eu ia falar para ele já fazer um pitch, né? Convidar as pessoas a conhecer o hangar, mas ele já falou tudo. Mas fica à vontade para convidar as pessoas a conhecer. Não, eu agora é um momento muito bacana, eu acho, principalmente desse espaço que você nos deu aqui, né? Que esse assunto é um assunto muito especial para quem trabalhou no mercado financeiro como nós, e nós vimos, isso eu falo em nome tanto meu, que eu quero citá-la, que é a Suzana, que é minha sócia, é minha parceira, é minha amiga, né? Que é uma pessoa muito importante. Sem isso não aconteceria também sem ela. Nós somos muito, muito alinhados em várias direções, né? Mas que bom que a gente diverge, porque é só assim que a gente cresce, né? Só assim que uma empresa evolui, né? Onde tem críticas e tem discussões. O objetivo é um só, é crescer. Mas o nosso, assim, o diferencial mesmo é esse respeito. Nós temos respeito. Eu falo isso com muita veemência mesmo, porque nós respeitamos os nossos clientes. E nós queremos que realmente ele sinta que ele está sendo bem tratado de forma positiva na empresa dele. Só que nós temos o remédio, mas se ele não for um bom paciente, vai ser difícil resolver. Então, eu convido, principalmente assim, jovens que queiram abrir o seu negócio, antes de abrir mesmo. Lógico, precisa agendar, né? Mas eu me coloco à disposição, pessoalmente, isso porque é um prazer para mim poder dar uma orientação, ajudar a fazer um plano de negócio. Eu vou dar lição de casa para ele, se ele está achando. Então é isso, sabe? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pela minha empresa e a gente quer trazer... Tenha certeza, nós temos uma alma diferente desse mercado financeiro, entendeu? Eu vou te fazer um convite, já que a Tato falou, né, fazer um convite para o hangar, e não é um convite, eu acho que é uma intimação. Eita. Eu acho que eu tenho essa liberdade, que o senhor grave mais conteúdo, participe de mais podcasts, tenha pílulas na internet, porque o conhecimento do senhor tem que transbordar. Porque a verdade está dentro da sua fala. Então, que o senhor faça mais isso, porque eu tenho certeza que a gente tem muito mais pessoas
passando a perna nos outros do que pessoas realmente dando o que tem de valor, independente se ela vai fechar com você ou não, porque em nenhum momento aqui você quis levar para o seu negócio. Não. Você transbordou o seu conhecimento para que outras pessoas não se prejudiquem. Então, que o senhor coloque mais a sua fala, a sua vontade e esse brilho que tem tanto no olhar, mas o coração aquecido sobre esse mercado, que eu acho que tem muita gente não, tem muito que precisa aprender mais sobre isso. Sim. Parabéns pela maneira que o senhor fala. Obrigado, agradeço mesmo e me coloco à disposição a hora que vocês quiserem. A Tabata falou, senhora, eu vou te chamar, se precisar. Eu falei, pode chamar. É isso aí. Se você foi intimado, né? Pronto. Mas muito obrigado. Viu, a gente que agradece. A gente que agradece imensamente e bora conscientizar esse povo, que eles podem muito mais, basta estar disposto a se capacitar. Eu acho que é esse o caminho, né? Então, mesmo. bora conhecer mais sobre o mercado financeiro, falar de dinheiro, entender minimamente o que vale a pena e o que não vale. Que dinheiro não é a solução, é só o recurso. É isso aí. É isso? É isso. E você, meu bem? Fala um pouquinho de você. Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também de seguir o Instagram do Acordo Podcast, tá bom? Nossos episódios todas as quartas, quintas, às 17 horas. Tem muito vlog também, tem o Acordo em Minutos, tem o Acordo Saúde, então confira toda a nossa programação. E você, meu bem? Eu tô lá no @dancontesini, tem hora que tem conteúdo, tem hora que não tem. No Acordo tem muito conteúdo, mas eu tô sabendo que agora, daqui pra frente, vai ter conteúdo de tudo quanto é lugar, tá? Porque a gente tem agora muitas novidades, E eu vou deixar aqui na descrição também umas coisinhas escritas. Vai lá ler, porque eu não vou ficar falando só não. Vou deixar pra você ter a curiosidade de ir lá ler e ver como você pode melhorar também a sua comunicação. Vai dar uma olhada nos links da descrição desse vídeo, tá bom? Não vou ficar falando muito, não. Se você é curioso, corre lá. Obrigada Tem mais a uma vez. Action na sua vida. Obrigada mais uma vez, Obrigado. Andrei. Eu agradeço. Obrigada. Eu adorei. Obrigado. Filho, Obrigada, te amor. amo. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vocês aí. Tchau, tchau. Right.